Os preços da água e saneamento vão sofrer alterações. Quem está no interior vai pagar menos. Já quem mora no litoral vai ter uma fatura mais pesada. É a reestruturação do setor das águas que vai ainda fundir 19 empresas do Grupo Águas de Portugal. Afinal, quem vai pagar mais por esta reforma? É este o tema do Portugal Português. E seja bem-vindo a mais uma emissão do Portugal Português e hoje, como sabe, para lhe falar sobre o setor das águas. Para o interior é ato de justiça, já o litoral não quer pagar mais pela água. Quais são os benefícios e as consequências desta reforma do Poder Central? É disto que vamos falar com os meus convidados. Luís Santos, Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, seja muito bem-vindo, e também Joaquim Couto, ele é Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso e também da Comissão, ajude-me, Joaquim Joaquim Couto, Vice-Presidente da Área Metropolitana do Porto. Pronto, e portanto está aqui mais nessa até qualidade, não é? Porque está a defender aí os interesses de quem é contra o aumento das águas. Vamos já conversar. Mas o objetivo é criar uma tarifa única para todo o país. Mas a reforma do setor das águas tem ainda muitos caudais para percorrer. Para que o interior pague menos pela fatura mensal, o litoral vai ver os preços a subir. Para além disso, 19 das empresas atuais das Águas de Portugal vão ser reduzidas a 5. Uma poupança que, segundo o Executivo, chega aos 90 milhões de euros anuais. Afinal, o que vai mudar com a reestruturação do setor das águas? É a pergunta que se impõe. A maioria dos concelhos vão aplicar novos preços sobre a água e saneamento. Por uma questão de justiça, diz o Governo, no interior do país a fatura vai baixar, mas para isso os cidadãos do litoral vão pagar mais no final do mês. São quase 70 concelhos e mais de 5 milhões de pessoas que vão ter um aumento do preço da água. Vamos aos números. Em algumas regiões do interior norte, a tarifa vai baixar na ordem dos 3 euros mensais, enquanto no litoral vai ter um aumento de 30 cêntimos ao longo dos próximos 5 anos. A reforma feita pelo Governo já está a gerar polémica entre os autarcas. Em Coimbra, o Presidente garante que vai avançar com uma providência cautelar contra o Estado português. Para que esta operação de esbulho dos bens municipais se não concretize. Ou apela a um alegado equilíbrio tarifário, solidário no todo nacional. É um imposto. As autarquias não têm possibilidade de absorver estes aumentos de encargos que vão surgir nos próximos 5 anos e passar isso para os cidadãos nesta altura é impossível. Isso significa um aumento de 14% nos próximos 5 anos da taxa de águas residuais e de 24% do custo da água que pagamos à EPAL. A Sul, o Alentejo aplaude a medida, mas com cautela. Salvas de preocupação. Nós temos redes em baixa perfeitamente antiquadas, perfeitamente a necessitarem de investimentos fortes. Estão calculados para o Alentejo Central uma necessidade urgente de 84 milhões de euros de investimento. Para o Ministro do Ambiente, a criação de uma tarifa única em todo o país no futuro irá promover a equidade e garante que o caminho não é a privatização. O Governo não pondera, não equaciona e não admite a privatização da água e a prova disso mesmo é que conseguimos criar com esta reforma 5 empresas sustentáveis do ponto de vista económico e financeiro e não 19 empresas que padeciam de sustentabilidade e, no fundo, de impossibilidade de realizar mais investimentos. Para cortar nos custos vão haver mudanças no Grupo Águas de Portugal. As 19 empresas atuais serão agregadas em 5 entidades, calculando uma poupança de 2.700 milhões de euros em 30 anos. A reforma acaba ainda com uma norma que vigorava há 20 anos sobre os caudais mínimos, que obrigavam as autarquias a contratualizar consumos de água que não precisavam. Bom, este é um problema um bocado complicado de perceber, principalmente para nós, que somos utentes. Destas 19 empresas vão ser cortadas algumas. O Executivo diz que há uma poupança de 90 milhões. Em quê?
Atenção, claramente que vamos já aqui dividir as tarefas. As águas. Dividir as águas. Separar as águas. Neste caso, Santo Tirso está contra esta reforma, esta reestruturação do setor da água e Vila Real está a favor. Portanto, já estão separadas devidamente as águas. É bom esclarecer que contra esta reforma. Não sou contra a reforma. Sim. Sou contra esta concreta. Nunca serve aquela que se faz. Nunca serve, pronto. Ainda bem que dentro mesmo do Partido Socialista haja esta divisão saudável, digo eu, que eu acho que são sempre saudáveis. Força. Antes de mais, cumprimento a Paula e cumprimento o Joaquim Couto, meu camarada de partido, como muito bem aqui foi dito. O que eu acho é que esta reforma aponta exatamente no sentido correto. A pergunta que eu faço é, não pagamos todos o mesmo pela eletricidade? Não pagamos exatamente os mesmos valores pelo telefone? Não pagamos os mesmos valores pelo gás a nível nacional? Se os valores dos bens fundamentais são pagos no país pelo mesmo preço, porquê é que na água pagamos quase o dobro no interior do que aquilo que pagamos no litoral? Esta reforma abrange 199 municípios. Sim. 75 municípios pagarão menos. 75% dos municípios pagarão menos. 25% pagarão mais. Porquê? Porque os investimentos que foram necessários fazer em alta é água até à porta do município, divididos per capita, significaram que no litoral, onde em 4% do território Há mais pessoas? Há 40% da população, por exemplo, esse valor seja muito menor do que no interior, onde o valor dividido per capita é obviamente muito superior. Sim. E, portanto, acho que esta alteração, que pode ou não chegar aos municípios, depende. Pode ou não? Pode ou não. Porquê? Porque há um conjunto de municípios que no interior estão a suportar o preço da água, não cobram o valor real. Sim. Não cobram o valor real. Acho que esta reforma aponta no sentido da sustentabilidade do sistema, na qualidade, na continuidade, na universalidade de um serviço público que queremos que continue a ser público, que é fundamental. Aponta também no sentido da maior coesão territorial, em tarifas mais justas para todos os portugueses e na equidade. Podia haver outros processos, podia. Durante anos falaram-se em muitos outros processos, um fundo tarifário, nisto e naquilo, mas o facto é que nos últimos 15 anos os municípios do litoral pagavam muito menos do que os municípios do interior, por um bem fundamental, como é a água e pelo tratamento dos resíduos. Joaquim Couto. Eu raciocino exatamente ao contrário. Então... E vou tentar demonstrar isso. Alguém se lembrou, por exemplo, de pedir aos munícipes da Madeira que subsidiem os transportes dos Açores porque têm transportes mais baratos porque estão na ultraperiferia? Alguém se lembrou no passado de pedir aos utentes do Porto que pagassem mais de eletricidade, como diz o meu colega... Que é produzida no interior. Desculpa, eu não interrompo, desculpa. Não interessa, isso por ser produzida aqui, eu sei Mas é verdade. Mas é como a água. Não é questão agora. Alguém se lembrou no passado de pedir aos munícipes do Porto que pagassem mais um bocadinho de eletricidade para suportar o custo de Bragança ou de Chaves ou de outro sítio? Não. Porque este raciocínio está inclinado à partida. Porquê? Porque o país tem uma organização territorial e administrativa, as comunidades foram-se desenvolvendo nas cidades, vilas e aldeias e áreas metropolitanas e o país, a partir do 25 de Abril, definiu um conjunto de atribuições e competências para os municípios e definiu também uma lei de finanças locais para que os municípios satisfizessem, digamos assim, as suas necessidades em termos de despesa que a lei lhes conferia. E começa logo aqui a discrepância, é que houve municípios que pagaram as suas contas atempadamente e há municípios que não pagaram a conta da água em alta, portanto não pagaram a quem fornece a água, não pagaram a água e introduziram tarifas políticas de tal modo que os custos da água não são pagos pelo consumidor final, são
tarifas nitidamente políticas e, em alguns casos, nem Quando me está a políticas. falar... Deixa-me só Sim, não, concluir. mas quando me está... Não, espera aí, não, é que quando me está a falar em tarifas políticas... Eu posso dar-lhe um exemplo? Está-me a falar de quê? Não, vai-me desculpar, estás a chegar até ao fim Isto é para o raciocínio, engraçado. senão não chegam ao fim. Força. Então, sei. Ponto 1. O facto de haver empresas que estão mal colocadas, empresas boas, que estão no interior, e empresas melhores, não é bem assim, mas para facilitar o raciocínio, que estão no litoral, não é juntando as empresas boas com as empresas más que se obtenha uma média, até admite que se obtenha e que, eventualmente, possamos vir a ter uma água mais barata em alta. Sim. Na produção, na captação, no tratamento, E é em disso alta. que estamos a falar. E depois, e pronto, é isso. Mas se isso vai ter ou não vai ter repercussão no consumidor, é outra questão. Já lá iremos. Mas eu queria ir aqui a uma outra questão que é importante. Ou seja, os munícipes que estão no território dito interior, e já a questão de interior e litoral já é muito complicada, porque hoje essa linguagem ou essa caracterização de interior litoral é muito discutível, porque a 50 km da costa já podemos estar com características ditas de interior iguais a 100 km ou 150 km da costa, e, portanto, esta linguagem é uma linguagem muito perigosa em termos de discussão política e levou nos últimos 40 anos a muitos erros políticos. E, em segundo lugar, a questão é que os serviços que fornecem a água, neste caso alguns municípios, os serviços têm que ser equilibrados, ou seja, as receitas têm de ser iguais, digamos assim, eles têm que ter um saldo zero. Vocês podem conversar entre vocês, eu estou aqui. Se me for colega, vai-me desculpar, se me conseguir interromper o raciocínio, e se essa for o critério, eu farei o mesmo quando se vier a intervir, e portanto não saímos daqui. Portanto, ou seja, com essas intervenções, terei dificuldade em chegar ao fim. Portanto, eu, para regularização da nossa conversa. Do causal. Cada um fala quando tiver que falar e, portanto, senão assim não nos entendemos. Voltando à questão porque é que isto é injusto, é que esta questão é uma questão do Estado, não é uma questão dos municípios. Se há desregulação das tarifas, e há. Se há empresas que funcionam mal, e há. Da Águas de Portugal, e há. O Estado que resolva o problema, porque esta é uma questão do Estado. Mas as câmaras municipais fazem parte dessas empresas. Agora pergunto eu. Não pode pedir o Estado que os munícipes de Chaves, ou os munícipes do Porto, ou os munícipes sejam eles a pagar uma discrepância e uma desregulação tarifária que tem... Mas acha então, na opinião do Joaquim Couto, vão ser os munícipes a pagar. No Rui Santos, não vão ser os municípios a pagar. E o que eu gostava de saber é que, atendendo a que as câmaras municipais também fazem parte destas empresas, logo, essas empresas são deficitárias ou se trabalham mal, a culpa também é de algumas câmaras, ou não? Posso lhe dar um exemplo? Força. Nós compramos água em alta e em alta também tratamos de saneamento. Isto significa, em concreto, que o Estado Central, em cada uma destas empresas, tem 51%. As autarquias têm 49%. Exatamente. Nós, quando compramos ao Estado Central. Acha que é justo, por exemplo, um cidadão que traz Montes de Alto Douro pagar pela água, por um metro cúbico de água, 0,69 cêntimos e pelo tratamento de esgoto 0,76 cêntimos, enquanto um cidadão da área metropolitana do Porto, ou a Câmara Municipal na área metropolitana do Porto, porque isso depois pode-se ou não refletir no cidadão, paga 0,38 e 0,52 respectivamente, quase metade. Acham isso normal e razoável? Todos compramos ao Estado, porque o Estado tem 51% do capital de cada uma destas empresas. E, portanto, eu quero aqui dizer que este problema está identificado há imenso tempo. Já a ex-ministra Dulce Pássaro, bem como a Assunção Cristas, de setores políticos diferentes, tinham este dossiê nas mãos, tentaram resolvê-lo, falaram num fundo tarifário, isto é, era o Estado Central que punha o dinheiro do diferencial para que todos em alta pudessem
pudéssemos comprar ao mesmo preço a água e pagar o tratamento de saneamento, o facto é que nenhuma dessas soluções avançou e, como agora se compreende, estando o Estado Central nas dificuldades económicas e financeiras em que está, estando nós todos, o país, nessas dificuldades, não era agora que se iam criar um fundo tarifário. E, portanto, o ministro Jorge Moreira da Silva, contra os conselhos onde se concentra a maior parte da população, resolveu criar uma reforma, implementar uma reforma de forma muito corajosa, quero aqui sublinhar, não sendo do partido de Jorge Moreira da Silva, uma reforma muito corajosa que, como disse, impõe mais coesão territorial, mais equidade entre as autarquias e, como disse, a solidariedade não se apregoa, concretiza-se. Eu, o cidadão do interior, também pago o metro do Porto. Ou não pago? E pago bem. Também pago a Transtejo, pago e pago bem. Porque é um serviço público. Sim. Então o serviço fundamental não tem que ser também repartido a nível nacional. E esta questão de que isto teve origem nos municípios, a eletricidade teve origem nos municípios, havia companhias municipais de eletricidade, depois agregaram-se e hoje é um todo nacional. E lembro que, por exemplo, na área hidroelétrica, a maior parte da eletricidade até é produzida no meu distrito. E o preço é nacional. E, curiosamente, são os municípios do litoral onde estão instaladas essas empresas que cobram a derrama e os restantes impostos. Nós ficamos com os ossos, eles ficam com a carne, passa a expressão. E, portanto, parece-me que, não sendo uma solução perfeita, há sempre outras, é sempre possível encontrar outras, que esta é uma solução urgente, inadiável e bastante razoável. Sabe quanto é que vão pagar a mais os municípios no litoral? 3 cêntimos por litro. 3 cêntimos. Tem 5 anos para efetuar a convergência. Eu, por exemplo, vou pagar o Fundo de Apoio Municipal para municípios que foram mal geridos. Só o meu município vai pagar 1 milhão de euros. E, portanto, esta solidariedade não se anuncia, pratica-se no concreto. E por isso é que eu defendo com tanto vigor esta reforma, porque estou farto de promessas de governos sucessivos que nunca conseguiram resolver esta situação e repor alguma igualdade. Fique em conta, o que é verdade é que, realmente, em nome da equidade e em nome da igualdade, também não entendo muito, honestamente, porque é que o preço da água e do saneamento vai ser pago mais por uns do que por outros. Pois, voltamos à questão inicial. Eu, talvez, enquadrando de um modo mais lato as reformas, talvez se compreenda melhor. A verdade é que nós temos um território e temos só 2 poderes organizados, o poder central e o poder municipal. E temos uma organização administrativa que, não obstante, para efeitos estatísticos de nível europeu, funciona com NUT 1, NUT 2, NUT 3, sendo que a NUT 2 corresponde à região norte, aquilo que a gente, neste caso, a região norte, e as NUTs 3 correspondem a agrupamentos de municípios, portanto, ao longo do território da região norte. Significa também isto que o desenvolvimento das comunidades e a ocupação do território, ao fim de 150 anos de criação dos municípios, está completamente desarticulado e, portanto, os interesses, as vias de comunicação e toda a mudança que se executou, sobretudo nos últimos anos, cria uma discrepância muito grande entre a realidade concreta do território e das comunidades e as políticas governamentais e a própria organização do Estado. Ou seja, deixe-me só concluir. Mas não está a comparar muitas vezes o investimento que teve que ser feito no interior do país e que era realmente preciso ser feito. E convém não esquecer o tempo que se demorava a chegar a Chaves ou a Vila Real, ou ainda agora a Porto Alegre, diga-se passagem, não é? Porque ainda há aí, por causa da crise, um troço que ainda não acabou, com os acessos que há no litoral do país, não é? E, portanto, também houve investimento. Mas não tem, vai-me desculpar, não tem muito a ver com aquilo que eu estou a dizer. Não tem? Investimos no interior para que tivesse as mesmas condições. O que é verdade é que nós no litoral temos... Nós em Portugal temos discrepâncias muito grandes no território. Exatamente. Nas ilhas, nos Açores da Madeira e nos territórios. Mas isso é a solidariedade da República. A República, enquanto República, tem discrepâncias no território.
território e, para compensar as discrepâncias no território, criou mecanismos de compensação, de discriminação positiva no território. Por isso é que nos Açores e na Madeira tem um conjunto de compensações pela ultraperiferia. No caso de Portugal, do Nordeste Transmontano ou do Norte do Minho, tem outro conjunto digamos assim, de compromissos que as leis das finanças locais e o próprio Estado, no seu planeamento, tenta compensar, nomeadamente fazendo um conjunto de infraestruturas que, obviamente, não são rentáveis. Estão rentáveis a autoestrada que vai para Bragança, obviamente, que não tem a rentabilidade da A1 Porto-Lisboa. Claro. Mas isso está feito e, ou seja, é nesse raciocínio e nesse contexto que eu estava a integrar esta reforma. Esta reforma da água tem que ser feita, só que não é aos munícipes que se deve exigir o pagamento da reforma. O Estado Central, enquanto Estado, e já foi dito ali pelo meu colega, tentou até uma fórmula de criar um fundo tarifário, que depois não foi para a frente, arranja outra solução que entender. Ora, não é justo que sistemas que funcionaram bem e outros sistemas que funcionaram mal, não é justo, não parece razoável até do ponto de vista económico, que se juntem estes dois sistemas para criar uma média, digamos assim, abaixo, uma média ponderada, que permita que a água em alta deixe de preço, sem saber, porque ninguém sabe ainda, quais são as consequências imediatas no tarifário ao consumidor, e é isso que interessa ao município. Sabemos apenas que há municípios onde vai aumentar, há municípios onde vai descer ao consumidor, e nem sequer é verdade que nos municípios do interior, alguns deles já têm tarifas altíssimas, nem sequer é seguro que nesses municípios vá descer, como no interior, que também tem algumas tarifas altas. Ou seja, há aqui uma desregulação e uma disfuncionalidade num modelo que aparentemente o Ministério está a querer pôr em marcha e, portanto, não é pondo municípios contra municípios. Mas é o que está a acontecer. Pois, mas essa é a questão fundamental. Eu já dou a palavra ao Rui Santos. Joaquim Couto, eu e porque os autarcas da área metropolitana do Porto, que têm participação nas águas do Douro e Paiva, vão avançar para o Tribunal contra esta reforma. E consideram que esta extinção desta sociedade é um esbulho por parte do Estado. Mas porquê? Porque os municípios são acionistas de uma empresa e o Estado resolveu arbitrariamente... Mas vocês têm água... Mas já têm da água mais cara. Não podemos... É um dos concelhos com a água mais cara do país. Isso somos nós que temos. Mas Santo Tirso, não. Isso por acaso é um deles. Então é justo que Santo Tirso tenha a água mais cara do país, ainda vai subir mais? Não precisa. Exato. Precisa. Mas precisa ou não? Não, precisa. Não pode fugir. Não pode fugir. Porque tem uma concessão e a concessão ultrapassa, é mais daqui por 10 anos e, portanto, como outros municípios que têm concessões, têm compromissos firmados contratualmente que o Estado não respeitou. Sim. E essa é uma questão. A outra questão, na área metropolitana do Porto, que embora eu faça parte da área metropolitana do Porto, não faço parte do sistema de Douro e Paiva, em que a maioria dos municípios da área metropolitana do Porto pertencem a esse sistema. Por isso é que a situação é muito complexa e não se podem fazer generalidades e dizer taxativamente na área metropolitana do Porto é de uma maneira, no Nordeste Transmontano é de uma maneira, no Minho ou em Viana é de outra maneira. Portanto, ou seja, há aqui muitas particularidades, muitas especificidades, mas há uma coisa que é verdade, é que os municípios, na generalidade, são proprietários de 49% do processo. Como é que o Estado, abusivamente, sem os consultar, sem lhes perguntar, claro, consultou, mas basta numa empresa em que 51% do capital, mas isso é se nós reduzirmos um sistema destes ao mecanismo economicista e de mercado, digamos assim, puro e simples, e não estivermos a ver que estamos a falar de um bem público que é a água, de municípios que fazem parte do Estado, do mesmo Estado que, com 51%, esbulha aos municípios da sua capacidade acionista. Ou seja, é uma questão muito complexa. Mas então, portanto, garante, já vamos falar, Rui Santos, portanto, quando dá jeito, é o poder central que não ajuda.
quando muitas vezes se luta aqui neste discurso direto, perdão, este é outro programa, neste Portugal português, com o poder local querer mais autonomia, nomeadamente nestas situações. Claro, eu não entendo. Por isso é que está a reclamar que isto fere a autonomia municipal. Fere a autonomia porque vão perder algum deste bolo nestas empresas. Não é só por isso, vai-me desculpar, é porque nas garante que vai haver aumento. Do ponto de vista constitucional, Sim. aos municípios estava reservada, e de acordo com a legislação ordinária, estava reservada a distribuição em baixa da água. E continua? Em alguns casos não. Não é em todos. Por exemplo, na Águas Noroeste não é verdade isso. Posso lhe dar um exemplo? Não é verdade. Não, mas deixe-me dizer, é que Vila Real, atenção, também é escolhida para a morada da sociedade, que engloba 4 sistemas municipais do Norte. Ao que As Águas do Norte ficam com a sede em Vila Real. Exatamente, ao que o Rui Santos disse que foi a cereja no topo do bolo e era muito desejado pelas autarquias do interior. Pronto. Eu acho que é uma grande confusão. Eu peço desculpa, nós estamos aqui a confundir duas coisas. Uma coisa, como disse, é a compra da água em alta. Exatamente. E essa nós compramos-la numa sociedade em que 51% é do Estado Central e 49% é das autarquias. Estamos a falar em 199 autarquias que estão neste sistema. Sim, senhor. Direi a maioria. Como lhe disse, acima de Trás-os-Montes e Alto Douro, acima do Tâmega, acima do Alto Tâmega, acima do interior, quando se diz que os autarcas não foram consultados. Não foram, eu direi que todos foram. Aqueles a quem lhes era pedido um esforço disseram que não. Os outros, obviamente, disseram que sim, porque há muito que reivindicavam esta reforma. Portanto, o Governo consultou, de facto, as autarquias. Todos os presidentes de Câmara, independentemente da sua cor política, nestas comunidades intermunicipais, deram o seu apoio também à Associação Nacional de Municípios. a esta reforma. Sim. Mas o preço que os municípios pagam pela água em alta não é, obviamente, o preço que cobram aos seus municípios pela água em baixa, porque há perdas do sistema, quem tiver maior número de perdas, com certeza que cobrará mais. Há ganhos de eficiência ou não, há custos de contexto ou não. Eu dou-lhe o exemplo de Vila Real. Vila Real, antes de entrar, há uns anos atrás, num governo liderado pelo primeiro-ministro de então, António Guterres, nas águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, tinha um sistema autónomo. E ainda hoje, se o quiser pôr a funcionar, consegue, com autonomia, autoabastecer o Conselho de Vila Real. Mas numa lógica de solidariedade, e porque foi necessário, aderiu às águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, para que o Estado pudesse vender a todos os municípios a água e o tratamento de saneamento a um preço razoável na região. E, portanto, nós não podemos olhar para o nosso caso individualmente, temos que olhar para o contexto. Agora, o que se faz não é retirar competências aos municípios. Os municípios continuarão a definir o preço da água em baixa. O que se faz é agregar os sistemas em alta. Eu, por exemplo, em baixa, ainda antes desta agregação, no ano corrente, baixei o preço da água em 8%. E então? Não é verdade isso. É verdade em alguns municípios, não é em todos. É que não é verdade em todos. Estava a ver que não. Eu peço só dizer, tu não fazes parte dos 199 municípios que aqui estão. Santo Tirso não faz parte destes 199. Não é verdade isso assim, não é em todos os municípios, é verdade para a Assembleia da República. Por isso é que isto é muito complexo, muito complexo, é preciso explicar. Não, é assim, nós já entendemos, um momento, nós, ponto de ordem à mesa, agora parece uma comissão parlamentar daquelas que não tem fim. Perguntava a Paulo, porque é que eu, transmontana, hei de pagar mais por este copo de água que um cidadão que consome o mesmo copo de água no Porto? Mas porquê é que há de ser o cidadão do Porto a pagar o seu copo de água? Isso há de acontecer. É um bem fundamental, não pagamos a eletricidade. Não pagamos a eletricidade ao mesmo preço. Mas não é o cidadão do Porto que paga a sua eletricidade. Quando liga à luz não paga ao mesmo preço. Ou seja, ninguém pediu a um cidadão do Porto para pagar um excesso, para pagar a eletricidade da sua. A seu tempo pediu. Tem que olhar para a história. Desculpa, mas não. Tem que olhar para a história. O tarifário da eletricidade... Mas tem razão. O tarifário não é igual? É igual, mas não é
é o cidadão do Porto que o paga. Mas porquê que... Pagamos todos igual. É o país todo que o paga. Então aqui também deve ser o país todo. O país todo. O que eu defendo é o preço igual. o país o que eu defendo... Não, mas a ideia... Julgo eu que o que está por trás desta reforma é que este processo evolua no sentido que o país todo pague o mesmo preço. Assim já começámos a ficar mais de acordo. Não, mas é verdade. É que o problema é mas esse. é verdade. Aproximamos-nos muito. O que o governo fez foi pôr alguns cidadãos que escolheu e excluiu o Alentejo, o Algarve, uma série de municípios, excluiu disso, pôs os cidadãos da área do Porto, da área de Coimbra e da área de Braga e Lisboa, a pagar, e Lisboa também, a pagar o resto do tarifário. É que o preço fica igual quase em todo o país. A reforma correta era um fundo tarifário, o do Orçamento Geral do Estado, uniformizar o tarifário a nível nacional, de tal modo que o município de Vila Real, o do Porto e o de Lisboa e o do Algarve pagassem o mesmo, mas que não fosse à custa do bolso do município do Porto ou de Braga. Tá bem, mas é sempre, vamos sempre ao fundo que é ao mesmo saco, que é o Orçamento Geral do Estado. Quando estas empresas são deficitárias. Claro. Isso, ouça, quando não se quer... Quando não se quer... Eu vou discutir, mas não é? Se estas empresas são deficitárias e por parte de algumas câmaras municipais, alguém tem que ser responsável, não é? Mas o legislador, posso lançar uma pergunta? Geral e universal. A pergunta que eu faço é, se esta realidade era conhecida nos últimos 15 ou 20 anos, se todos defendíamos que devia haver um fundo tarifário, etc., porquê é que nunca foi implementado? Porque não havia condições para que o Estado Central colocasse dinheiro nesse fundo tarifário. Acham que agora há essas condições? Agora parece-me que ainda há menos condições para que tal aconteça. E, entretanto, vamos continuar a pagar pelo mesmo preço, pelo mesmo copo de água, quase o dobro daquilo que pagam os restantes cidadãos do país. Não é verdade isso? Acham isso razoável? Não é verdade. Não é verdade os municípios pagam quase... Eu dou-te um exemplo. Eu vou dar colega, vai comparar o tarifário da água com a trofa ou com o Alenquer. Não, e diga-me se isso é verdade. Vou comparar o tarifário da água, volto a repetir, o tarifário da água nas águas de Trás-os-Montes e Alto Douro é 0,69 cêntimos por metro cúbico. Não dizem nada, no Douro e Paiva sabe quanto é que é? É 0,38. Então acham justo que a Câmara Municipal de Vila Real, ou de Bragança, ou de Mursa, pague quase o dobro daquilo que paga pelo mesmo volume de água uma outra Câmara do país. Não me parece. Que devem dinheiro às águas de Portugal. Nós não devemos. São cerca de 600 milhões de euros. Isso é também um garrote. São 564 milhões. Olha, eu também pago as dívidas. Eu também. Essas empresas são deficitárias. E pago o Fundo Municipal de Câmaras do Litoral. As empresas más que o Governo quer juntar com as boas têm dívidas dos municípios de 600 milhões de euros. E o que o meu colega quer é pôr o município do Porto e de Lisboa a pagar as dívidas dos municípios que não pagam a águas de Portugal e por isso as empresas estão deficitárias. Qual é o papel? Então, Paula, deixa-me explicar porque é que os municípios não pagam. Não, só um bocadinho. Não, eu pago. Porque é que alguns têm dificuldade em pagar? Sabe porquê? Porque quem paga, se comprar o mesmo produto, um paga 30, outro paga 60, quem paga 60 tem mais dificuldade em pagar. É isso que acontece a 75% dos municípios em Portugal. Isso acontece porque há municípios bem geridos e municípios mal geridos. É por isso. Mas o fundo de apoio municipal... E municípios mal geridos. Porquê é que me obrigam a pagar o fundo de apoio municipal? Porquê é que me obrigam a fazer os transportes públicos? Eu tenho transportes públicos. Eu pago transportes públicos. Eu tenho transportes públicos. Nós temos transportes públicos em Vila Real. Tudo à custa do município. Em Lisboa há transportes públicos à custa do Estado Central. Ou no Porto, há o metro do Porto, à custa do Estado Central. Todos pagamos. Há uma coisa que eu continuo a não entender. A água é um bem fundamental, como é a eletricidade. E, portanto, tendencialmente o preço tem que ser igual. E, portanto, não suportamos mais um dia que seja, no sentido que este preço não faça a sua convergência. E no litoral convergirá durante 5 anos e os municípios do interior passarão imediatamente a pagar o preço de convergência e, portanto, parece-me, é a minha opinião, um processo naturalmente justo
e a equidade ficará, não digo garantida a 100%, mas aproximamos-nos muito da equidade. Ficaram aqui lançadas as... Não deixo nada, não. É porque é que não vai desculpar. Não, ainda temos tempo, ainda vamos ter tempo. Tenho que dizer isto, tenha paciência, tenho que dizer isto. Eu tenho paciência. É que, se não tem paciência, vai... Eu tenho paciência. Tenha paciência, tenho que dizer isto. Porque será que há um conjunto vasto de municípios que pensam como o meu colega e há um outro conjunto de municípios que pensam como eu? É porque a questão não é simples, é muito complexa. Sim, Só por senhor. isso. Não, eu queria fazer já uma declaração que eu estava a rir-me, não era porque estava a achar piada, é porque me senti literalmente numa comissão parlamentar qualquer. Isto porque creio que o Portugal Português existe há 6 anos, é o programa mais antigo da TV 24. E nunca tinha, com muita exuberância. E nunca tinha havido assim uma discussão entre autarcas, mesmo de partidos diferentes, porque estão sempre de acordo nas, geralmente. Mas nós somos, o poder local é muito somos do mesmo partido. Uma vantagem é que somos amigos e somos do mesmo partido. Estão a ver, imaginem, porque senão, mas como é óbvio, é um problema que iremos continuar a acompanhar, a ver o que é que se vai passar realmente com o problema da água, que é um bem essencial para todas as populações do norte, do sul, do interior, do litoral e das ilhas, e das ilhas, como é óbvio. Mas vamos então conhecer também um pouco melhor Vila Real, cidade transmontana que se destaca por ser a capital do desporto motorizado em Portugal. Vila Real, cidade capital do distrito de Vila Real, tem cerca de 30 mil habitantes, fica a 500 metros de altitude num planalto situado na confluência dos rios Corgo e Cabril. Aliás, o Parque Corgo é muito utilizado por quem vive na terra do famoso militar Carvalho Araújo. Em pano de fundo surgem as serras do Alvão e Marão. A neve a cada passo permite belos postais da região. Esse é um dos monumentos mais visitados, mas o que se destaca é mesmo o Palácio de Mateus, concebido pela Escola de Nicolau Nazoni. Ultimamente, a cultura salienta-se com vários equipamentos de excelência: biblioteca, arquivo, teatro e conservatório de música. A olaria é uma arte que continua a ser preservada. O barro preto ainda é utilizado na hotelaria. Aliás, o jogo do panelo é famoso. A localidade quer ser igualmente conhecida como a cidade do azevinho e, ao nível da gastronomia, tem os famosos pitos e os incontornáveis covilhetes, um pastel de carne muito apreciado. A adega local tem recebido inúmeros prémios internacionais. Vila Real realiza diversas atividades desportivas, onde o tribol se destaca nos últimos anos. A localidade é famosa, sobretudo, pelas corridas. Falar de Vila Real é falar do circuito automóvel, que este ano recebe o WTCC, mas que sempre teve corridas espetaculares. E com a água mais cara ou menos cara, o que é verdade é que Vila Real é uma cidade fantástica, com pessoas fantásticas, e eu gostava que aproveitasse. Tem tido um bastante desenvolvimento Vila Real, quem viu e quem vê, apesar de tudo tem também problemas inerentes ao interior. Sim, Vila Real é a porta de entrada do Douro, património da humanidade, tem um ícone que é talvez o mais conhecido do país, que é o Mateus. Exatamente. A marca Mateus, e é conhecida a nível nacional e internacionalmente pelas suas corridas. O Campeonato do Mundo de Carros de Turismo ano, não é? Este ano será em Vila Real. Será uma prova vista por mais de 500 milhões de pessoas em todo o mundo. Uma prova extraordinária, algo que nunca tinha acontecido e que afirmará a Vila Real como, sem dúvida, a capital do automobilismo em Portugal. Tem uma universidade fantástica, sobretudo ligada à área agroalimentar. O que faz com que também com que haja uma população mais jovem. Sim, é uma população jovem, é verdade que é flutuante, claro. Mas é uma população jovem, muito bem preparada. Somos sede do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes de Alto Douro. Estamos a arrancar neste momento com parte de Ciência e Tecnologia centrada na área da vinha e do vinho. Vamos, por exemplo, no dia 29 fazer uma grande ação onde estarão 3 dos 4 melhores enólogos da Europa
premiados, e todos passaram pela Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro. No próximo ano seremos capital da cultura do eixo atlântico. É uma cidade com tradição, mas também com futuro. É um concelho com especificidades e com, obviamente, alguns problemas, sobretudo na sua área rural, onde, por exemplo, a taxa de saneamento não é aquela que desejávamos, ainda não estamos nos fatores de convergência, mas estamos a trabalhar no sentido de resolver os problemas que, infelizmente, continuam a estar prementes em Vila Real, sobretudo um grande problema, que é um problema do país, que é o problema do emprego e fixação de jovens e de pessoas. Exatamente, e portanto nada como investir muitas vezes na vinha, na agricultura, também como futuro, que não nos podem nem deixamos roubar. Mas com mais de 71 mil habitantes, Santo Tirso é abençoado pela Nossa Senhora da Assunção, que está no ponto mais alto do concelho. A cidade já foi berço da industrialização têxtil em Portugal, mas os tempos de crise levaram ao encerramento de muitas empresas. Do alto do Monte Córdova, a padroeira abençoa todo o concelho. A Nossa Senhora da Assunção é um dos pontos mais altos de Santo Tirso, virado para a cidade e com vista para o Val do Ave, até ao mar. O concelho de Santo Tirso tem mais de 136 km², que se repartem por 14 freguesias. Aqui vivem mais de 71 mil pessoas, mas o auge demográfico ocorreu no início da década de 90 com mais de 102 mil habitantes. O nome deriva de Turiaco, o deus do poder da mitologia celta, adorado pelos gróvios, povo pré-romano de origem desconhecida, que habitava entre Douro e Minho. É nesta região que, de 978 até 1834, constituiu-se um couto cuja sede era o Mosteiro de Santo Tirso. Até 1998, o atual Concelho da Trofa esteve integrado no de Santo Tirso, que era por isso um dos 20 mais populosos do país. A cidade já foi o berço da industrialização têxtil em Portugal. A fábrica Fiação e Tecidos Rio Vizela, fundada em 1845, foi a primeira unidade do ramo no país, chegando também a ser a maior fábrica portuguesa. Hoje, o cenário é bem diferente. Com a crise, muitas empresas fecharam e o desemprego aumentou. Em 2007, Santo Tirso foi mesmo o concelho com o maior número de desempregados inscritos no Instituto de Emprego. Quem pouco ou nada sentiu a crise foi a doçaria da região. O cartão de visita é o jesuíta, um pastel folhado com um chapéu de açúcar e claras cujas origens remontam a finais do século XIX. Não há escritos, mas conta-se que em 1892 foi contratado um pasteleiro espanhol para a pastelaria Moura, que terá exercido funções naquela ordem religiosa. A Moura é um marco de passagem e ainda hoje os jesuítas são produzidos da mesma forma e estão patenteados. E a acompanhar um jesuíta, um bom copo de vinho verde, ou não estivesse Santo Tirso inserido em plena região demarcada dos vinhos verdes. Eu agora estava a ficar a fazer um ar espantado. Joaquim Couto anda... Eu pensava que os jesuítas, os bolos que eu adoro, confesso, eram só de Braga, tudo bem. Não, os verdadeiros jesuítas são de Santo Tirso, Pastelaria Moura. Pronto. Fiquei a aprender uma coisa que eu acho fantástica. Santo Tirso conseguiu recuperar desta crise, ou está a recuperar lentamente desta... Não é uma crise recente, a dos têxteis, não é? Sim, os têxteis no Val do Ave, e a questão não é só de Santo Tirso, é de Guimarães, Famalicão, Trofa, que agora é Concelho Novo, Vizela, é aquela zona do Médio Ave, teve de facto, ao longo dos últimos 30 anos, alguns altos e baixos. Sim, e a partir sobretudo, teve um crash em 90, 91 e depois voltou a ter outro agora nos últimos 10 anos. Sim. Mas felizmente para nós que, pelo menos no município, no nosso município, nos municípios vizinhos, houve uma preocupação muito grande de reconversão e de diversificação do tecido empresarial, que está em marcha. E é fundamental não viver só da indústria têxtil. E hoje, exatamente, e a cultura, o turismo são agora partes importantes do município em termos de estratégia, em termos de médio e longo prazo, de objetivos por parte do município. As coisas também mudaram e hoje a competitividade intermunicipal faz-se muito também pela recepção ao investidor, pela recepção aos turistas, pelo turismo cultural encarado numa ótica económica criativa e por isso nós
estamos a trabalhar muito na antiga fábrica Sim. de Teles, chamada Fábrica de Fiação e Decisão de Notícias, que vulgarmente chamamos de fábrica, que tem uma incubadora de base tecnológica, uma incubadora da moda e exatamente virada Portanto, para a marca. Apenas num complexo fazem uma verdadeira incubadora de ideias, de projetos. Cultura. Muito recentemente esteve lá uma exposição grandiosa do professor Alberto Carneiro, Sim. que é um escultor, enfim, do mundo. No fim de semana passado esteve lá um Santo Tício Market, também com 60 marcas online e com um outro conjunto de atividades paralelas que trouxe lá alguns milhares de pessoas à fábrica. A localização estratégica, a um quarto de hora de Braga, do Porto e do aeroporto, fazem de Santo Tício, de facto, um espaço sobre os aspectos que eu referi, sobre o aspecto do investidor, privilegiado, e por isso é que neste momento há de facto muita procura de instalação de empresas e estamos a trabalhar nisso. Há neste momento empresas de alta tecnologia que pagam salários superiores à média. É quase uma exigência nossa que os salários das empresas, eu pergunto-lhes sempre, quanto é que vão pagar? Se é para pagar salário mínimo nacional, pensem duas vezes. Sim. Se paguem mais do que 2 salários mínimo nacional, então venham. E se empregam jovens, que esse é de facto o nosso calcanhar daqueles, que é o mesmo do país, que é promover o emprego, e emprego altamente qualificado, porque nós temos muitos jovens ali à volta do município e dos municípios vizinhos, altamente qualificados, que podem lá ficar e ter devem. Qualidade de vida. De vida e melhores salários, melhor qualidade de vida. Eu quero agradecer ao Rui Santos, ao Joaquim Couto, por terem estado neste Portugal português. Eu acho que é muito mais, é o que vos une do que aquilo que vos divide. Sim, com certeza. Como poder local. Serão sempre bem-vindos, já sei, quando eu não puder ir da Braga, também 15 minutos, também posso ir a Braga. Os jesuítas de Santo Tirso. Já agora também pode ir a Vila Real, são 50 minutos. Agora Sim, que o Canel Romarão estiver pronto para o próximo algo ano. que me é muito querido, acredite-se, essa região que está sempre na minha memória de infância. Muito obrigada, serão sempre bem-vindos ao Portugal português. Hoje despedimos-nos com o Camané e a música A Medalha da Senhora das Dores. Já sabe que